Fala galera do Guia Excel, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estarei ensinando para vocês um novo conceito no Excel. Sim, este conceito se chama a estatística, que nada mais é que um ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos. Ou seja, nada mais é que um conjunto de métodos usados para analisar os dados obtidos e que a gente tem, por exemplo. Nesse caso aqui a gente vai estar tratando de medidas de tendência central, ou seja, a média, a moda e a mediana. A média é um conceito que eu já trouxe aqui para vocês no Guia Excel, quem acompanha sabe. E no caso tem dois tipos de média, a média aritmética e a média aritmética ponderada, ou seja, com um peso atribuído dentro desta média mesmo. A média aritmética nada mais é que algo que a gente já está acostumado a ver, por exemplo, nas nossas notas escolares, apropriando-se deste caso. Então vamos começar? Vamos começar então pela média. Aqui nesse caso eu tenho uma base de dados em que tem cada disciplina escolar, por exemplo, matemática, biologia, física, química, português, inglês, história, geografia, filosofia e artes. E eu quero saber a minha média geral de todas essas matérias. Nesse caso, a gente está apropriando da média aritmética apenas. Se quiser ver a média ponderada, tem um vídeo aqui no Guia Excel. Como que a gente realiza? Tem uma fórmula no Excel que realiza isso para a gente. Igual média, tab. A gente vai selecionar nada mais nada menos que o nosso intervalo, onde contém os valores em que tem as nossas notas em cada uma das disciplinas escolares. Então eu seleciono todo esse meu intervalo e aperto o Enter. O Excel estabelece a média geral obtida em todas essas matérias. Vamos então para a moda? Mas você deve estar se perguntando, o que é a moda? Moda nada mais é que dentro de um intervalo onde eu tenho números, ou seja, valores, aquele que aparece mais vezes. Por exemplo, nesse intervalo, qual é o número que aparece mais vezes? Nesse caso, a gente vai fazer isso, ou seja, realizar isso de acordo com o Excel. E como que a gente realiza isso? Igual, para apropriar-se deste ramo moda, como que a gente vai fazer? Tem uma fórmula em que não é moda, é modo no Excel. Então a gente vem, seleciona esta fórmula, que é modo e não moda. É importante salientar essa informação. A gente seleciona, aperta o Tab. E agora, o que a gente faz? Nada mais, nada menos que selecionar o nosso intervalo em que contém os respectivos números, ou seja, os valores. Ao selecionarmos e apertarmos o Enter, ele estabelece que o número em que aparece mais vezes dentro deste intervalo é o número 48. Vamos verificar? 1, 2, 3. E o outro? Por exemplo, 56. 1, 2. 23. Uma só. 21. 1, 2. 12. 1, 2. Então é verídico o que o Excel realizou para a gente. O número em que aparece mais vezes dentro desse meu intervalo é o 48. Agora vamos para o nosso último ramo do conhecimento das medidas de tendência central, neste caso, a mediana. Aí você deve estar se perguntando, o que é a mediana? A mediana nada mais é que o número central do meu intervalo. Ou seja, dentro desse intervalo, qual é o meu número central? E ele é organizado de forma crescente ou decrescente, sendo uma medida de tendência central, já dita, ou de centralidade, como eu acabei de dizer. Então, como que a gente realiza isso? Também tem uma fórmula dentro do Excel que faz isso para a gente. Igual MED, que é uma fórmula no Excel em que apropria-se deste ramo da mediana, Tab. Agora a gente seleciona o nosso intervalo. Então a gente clica da célula B9 até
a célula M9. Ao apertarmos Enter, ele estabelece que a mediana é 48. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!